Vamos começar então. O pessoal vai chegando aí, como de costume, as pessoas vão chegando aí durante os 10 primeiros minutos. Então a gente já vai fazendo a introdução. Bom, como eu tenho feito todo mês uma live, né? Eu fiz a live de lançamento do nosso livro mês passado e tô tentando fazer todo mês uma live trazendo a educação como assunto principal. É uma área apaixonante que a gente não consegue se desligar e a gente está assistindo aí um mundo mudando, com muitos desafios, muita coisa acontecendo. É um momento bastante complicado que a gente está passando e mesmo assim o mundo está mudando. Nas grandes empresas as coisas estão se adequando, a indústria estava. Boa noite, Daniela. É, é, a indústria já se adequou rapidamente às mudanças que a pandemia impôs e a escola ainda continua se arrastando ainda. A escola ainda continua caminhando com seus problemas. Logo a escola, que é um lugar que deveria ser a ponta, que deveria puxar tudo, mas parece que todo mundo canaliza é, as coisas ruins para a escola. A escola que em um tempo passado forjou grandes nações, como a nação grega e a nação romana, que foram forjadas em cima de uma boa educação, que continua forjando grandes nações. Hoje, a exemplo, nós temos aí nações que nem são tão ricas como Singapura e Finlândia encabeçando aí, mas são desenvolvidas no que quando a gente fala de ser humano. Então a educação é uma preocupação recorrente. Faz a gente pensar o tempo todo se o nosso país não virar a chavinha e buscar melhorar a qualidade da sua educação, ou pelo menos entender o que ele quer para a educação, a gente vai continuar tendo muitos problemas gravíssimos. A esperança é que a pandemia fizesse alguns alertas e infelizmente, pelo que eu estou vendo, pelo que eu estou estudando, pelo que eu tenho conversado com os educadores, esses alertas não estão sendo ouvidos. Muita gente está tapando o sol com a peneira e a coisa vai seguindo. E o grande prejudicado é o país, né, em primeiro lugar, e as nossas crianças, infelizmente, que vão tendo uma educação aí que daqui a 30 anos, 40 anos não vai dizer nada, conforme a gente vai falar aqui hoje. Mas vamos lá. Vamos tocar o barco e não vamos ficar chorando também, não. Vamos dar um up, vamos para cima que nós temos muito a colaborar nessas mudanças. Nós como pais de crianças que estão na escola e nós como educadores, seja em que área a gente estiver atuando, a gente tem a obrigação de zelar pela educação, que sem a educação não existe futuro. A gente sabe disso. As grandes nações que viveram nesse planeta, elas foram grandes enquanto zelaram pela sua educação, quando a sua decadência começou também pela decadência da educação. Queria fazer um agradecimento especial. O nosso livro aí parece que atingiu aí as primeiras colocações entre os mais vendidos de uma das livrarias mais tradicionais do país. Isso é fruto aí do carinho que vocês têm pela educação e pela gente também, apostando e acreditando no trabalho que a gente fez ao escrever esse livro Educação em um Mundo 4.0. Então a gente tem boas notícias que o livro está ocupando aí nas últimas 2 semanas as primeiras colocações entre os mais vendidos, pelo menos numa das livrarias mais tradicionais do país. Isso é muito bom porque são pessoas que querem contribuir, que querem falar sobre educação, que querem investigar, que querem enriquecer o debate. O que está precisando é enriquecer, justamente isso, é enriquecer o debate. Eu convidei vocês essa noite para a gente falar de ensinagem e aprendizagem. Esse termo ensinagem é meio feio, quando a gente escreve no Word lá, ele pinta de vermelho, porque é uma palavra que considera-se que não existe, mas é um termo
que tem sido usado ultimamente. Nós temos dois modelos de educação e nós vamos falar sobre esses dois modelos hoje: ensinagem e aprendizagem. Antes da ensinagem é preciso contextualizar. A nossa educação atual ela é moldada em função do mercado de trabalho. Então nós tivemos aí desde o início da Idade Moderna, do fim da Idade Média, a construção de uma escola voltada para a formação de pessoas para o mercado de trabalho. O mercado de trabalho ajudou bastante a educação, colocando investimento mesmo e as necessidades do mercado de trabalho para que surgisse uma escola de massa. Antes disso, a gente tinha aquela educação onde o pai que tinha condições financeiras bancava a educação de seu filho. Então ele trazia um professor ou ele colocava o filho em uma escola onde ele investia bastante dinheiro. Então, depois da Idade Média, a gente teve nós tivemos as revoluções industriais, e aí a indústria precisou primeiramente dessa mão de obra e financiou aí o surgimento da escola, da educação em massa. Isso foi bom porque democratizou a educação, tornou ela democrática. Antes, somente quem tinha dinheiro podia educar seus filhos, a não ser que fosse a igreja. A igreja cumpria esse papel muitas vezes, mas foi com as revoluções industriais que a gente teve aí a massificação do ensino. Por causa do mercado de trabalho, no início do século XX, a indústria precisava de mão de obra que tivesse habilidades cognitivas. E era isso que a escola basicamente formava: pessoas com habilidades cognitivas, pessoas com habilidades para trabalhar nas linhas de montagem, na indústria, e isso perdurou e perdura até os dias de hoje. Já houve uma mudança no mercado de trabalho, mas infelizmente a educação, principalmente nos países subdesenvolvidos, não acompanhou esse ritmo. Lá por volta dos anos 60, anos 70, quando a gente já ia para a terceira revolução industrial, a escola, o mercado de trabalho requisitou a escola que formasse pessoas com habilidades sociais. A robótica substituía o ser humano nas linhas de montagem. Oi, tia, tudo bom, hein? Se cuida, hein? Tem que se cuidar, hein? Bom, a minha tia que acabou de entrar, eu tinha que fazer uma saudação para ela, porque hoje eu fiquei sabendo que ela foi parar no médico, então tem que se cuidar. Então o mercado de trabalho requisitava, depois da robótica assumir as posições de trabalho, onde as pessoas que estavam lá eram pessoas formadas com habilidades cognitivas, o mercado de trabalho precisava das habilidades socioemocionais. Isso lá na década de 60. Nós vamos falar de metodologias ativas, nós vamos ver que as metodologias ativas elas já existem há muito tempo, é papo furado dizer que elas começaram agora. Mas na década de 60 os educadores já se voltaram para desenvolver metodologias que contemplassem essa necessidade, essa nova necessidade do mercado de trabalho, que era a formação de pessoas com habilidades, além das habilidades cognitivas, as habilidades socioemocionais. Para a gente ver o atraso da nossa escola, que a gente começa a falar nas habilidades socioemocionais na escola brasileira, agora na segunda década do século XXI. E ainda assim, ainda há muita controvérsia. Há o pessoal que é contra, há o pessoal que é a favor, há os pais que não entendem, há as pessoas que acham que metodologias ativas, por exemplo, é bagunça. Então ainda não chegou-se a um consenso para levar isso aí de forma plena para a educação. Então isso aí já está atrasado 50 anos, mais de 50 anos. A aprendizagem cooperativa, por exemplo, começou a ser trabalhada na década de 60 pelos irmãos Johnson não me lembro se é na Universidade da Georgia, mas eu acho que não é, acho que é em outra. Mas desde a década de 60 eles já estão trabalhando nisso. E agora, em 2017, 2018, 2019, começou-se a falar da aprendizagem cooperativa dos Johnsons, da década de 60 aqui no Brasil, sendo que a gente já tem outras variações muito mais modernas. Então, o mercado de trabalho ele impulsionou e necessitava de uma escola que formasse em massa. Isso aí foi muito legal, mas gerou um problema também. A escola foi concebida para a educação em massa, foi a escola da ensinagem. O que é a ensinagem? Esse termo meio feio que eu ando falando e que alguns educadores andam falando e que vem sendo debatida há bastante tempo. A ensinagem
é a educação através da aula expositiva, que é o que nós temos na escola desde do século XVIII até hoje, praticamente, a aula expositiva, onde a gente tem um professor na frente da sala de aula. No início, a ideia era colocar um professor para um número X de alunos. Esse número X de alunos hoje extrapola o que seria possível. Hoje a gente tem sala com mais de 40 alunos. Um professor não consegue dar atenção de forma assertiva para 40 alunos. Então a gente continua com essa aula expositiva e ela vai continuando, vai atravessando tempos, vai atravessando eras e vai acumulando gente em sala de aula. A aula expositiva, a aula da ensinagem, ela é uma aula onde o aluno é passivo. Então é um receptor de conteúdos. O professor transmite os seus conhecimentos e o aluno recebe os conteúdos. Qual o problema disso? Ela funcionou muito bem até agora com o tipo de aluno que a gente tinha até meados do início dos anos 90. Isso aí funcionou até no final dos anos 80, já começava a ratear, e aí a gente começa a enfrentar uma série de problemas depois dos anos 90 na escola, e a gente não tem a compreensão do porquê que os alunos não gostam da escola, porque a escola não é mais tão atrativa. Porque o aluno mudou, a gente fala disso daqui a pouco. Então, a aula expositiva, a ensinagem, ela prega que o aluno seja passivo, e coisa que o aluno dessa geração não é passivo. E a gente tem alguns problemas nesse modelo de aula da ensinagem. A pessoa, o ser humano, ele tem uma capacidade de concentração que varia entre 7 e 12 minutos, e já dizem alguns psicólogos que para crianças com menos de 7 anos isso é 5 minutos que você consegue prender a atenção. Então vamos tirar uma média, 10 minutos a gente consegue prestar atenção. Uma aula de 50 minutos, o aluno, infelizmente, ele vai em algum momento se desconcentrar e vai desconcentrar os colegas em volta. Então a aula da ensinagem é uma coisa que não está funcionando mais, porque o aluno hoje é um aluno ativo. O aluno, até o final dos anos 80, ele aceitava ser passivo. Ele tinha uma educação e uma formação de vida mais tranquila, que permitia que ele fosse um aluno, um receptor de conteúdos, que permitisse a ele buscar essa concentração e depois, por conta própria, investir no seu estudo. Então, a gente tem aí a aula expositiva, que é a aula da ensinagem. Quem fala muito sobre isso é o professor Nilbo Nogueira, que tem um canal no YouTube que faz um ano que ele não coloca conteúdo. É uma pena, porque o conteúdo do professor Nilbo Nogueira é muito valioso. Ainda vale a pena visitar o canal dele e os vídeos antigos, onde ele fala muito sobre ensinagem e aprendizagem. Esse ensino, a aula expositiva, ele continua mesmo agora com a pandemia. Entrou-se a necessidade de educar os alunos à distância e repete-se a aula expositiva. Outro dia, aqui a Maria Clara, estudando com a distância, ela faz o primeiro ano do ensino médio, e eu vi que na sala de aula tinha 1.400 alunos. Então, inclusive, os políticos estão usando isso para maximizar valores, para economizar. Então o professor põe um professor para dar aula para 1.400 alunos. Se um professor não consegue segurar 40 alunos dentro de sala de aula, um professor vai conseguir segurar 1.400 alunos virtualmente? Ainda mais quando o cara tem um celular na mão, a criança vai fugir para o TikTok, para o Instagram, para um joguinho, para qualquer outra coisa parecida. Então a gente tem esse modelo de aula levado para o ensino remoto. Este é o grande problema que aconteceu o ano passado, em 2020, está se repetindo em 2021. O aluno não gosta do ensino remoto. O aluno já não gosta de ficar numa sala de aula recebendo conteúdo de um professor o tempo todo, olhando para a nuca do colega. Então, quando você passa isso para o ambiente virtual, é pior ainda. O aluno gosta sim da tecnologia. A criança do século XXI adora e sabe melhor do que qualquer um trabalhar com tecnologia. Mas a tecnologia aí não está sendo explorada. Não tem exploração nenhuma de tecnologia aí. Tem um cara
do outro lado do telefone falando para 1.400 alunos. Ele não pode dar atenção para os alunos, ele não pode responder, dar uma resposta imediata, e a gente sabe que o cérebro ele retém mais quando obtém respostas imediatas. Então, em sala de aula, pelo menos o professor pode fazer isso. O aluno tem dúvida, ele levanta a mão e é respondido na hora. No caso do ensino remoto, desse ensino que está sendo propagado, isso não acontece. Fala-se muito, esse é um ensino híbrido, a partir de agora a coisa vai ser assim. Se esse modelo for seguido, a educação vai passar por sérios problemas. Esse modelo isso não é ensino híbrido. O ensino híbrido é uma metodologia ativa. Então, o ensino híbrido prevê que o aluno seja ativo no processo. E o ensino remoto, o aluno não é ativo. Simplesmente ele fica do outro lado do telefone, do computador, recebendo conteúdo. Então, a gente continua batendo cabeça, porque ainda não se viu ensino híbrido, aula invertida, ensino personalizado na pandemia. A gente tem aí um grupo de alunos, millennials. A gente tem os millennials começaram a nascer em 1980. Então a gente tem millennium quarentão aí que está saindo dessa faixa da escola tradicional, da escola formal. O millennium nascido no início dos anos 80 começa a enfrentar uma vida que muitos millennials não previam, que devido ao estilo de vida, o milênio não se preocupa em ter dinheiro, em guardar, em comprar casa, em ter carro. Isso é um modelo da geração anterior, e o milênio não se preocupa com nada disso. A gente vê muitas pessoas chegando aos 40 anos e agora coçando a cabeça e perguntando: o que eu faço agora? O que eu vou fazer agora? Já não tenho nada, o emprego tá complicado, mudou-se o mercado de trabalho, e o que eu vou fazer agora? Então, é uma geração que ela vai encontrar algumas respostas que serão interessantes se forem positivas. Se forem negativas, a gente vai continuar dando passo para trás. Então, a gente tem uma geração milênio aí muito forte. É uma geração que nasceu conectada. É uma geração que já nasceu com internet. Uma geração que não sabe o que é um mundo sem conexão. Então, eles estão o tempo todo almoçando, tirando foto, conversando com amigos, conversando com pessoas do outro lado do mundo, falando outros idiomas, aprendendo outros idiomas pelas redes sociais, pelos games. Então, essa geração ela é uma geração extremamente dinâmica. E a velocidade com que a tendência muda no mundo hoje em dia é de no máximo 8 meses. Isso, nas gerações anteriores, antes dos anos 90, isso era a mudança começou a ser acelerada quando começou a mudar de 2 em 2 anos. E agora as tendências têm no máximo 8 meses. E as pessoas têm que se adequar a esse modelo dinâmico em que o mundo está se virando nos dias de hoje. E essa criança, ela sabe viver nesse mundo. Então ela não aceita quando ela entra pelo portão da escola e o celular dela é sequestrado. Existe um meme aí que dizia: antes da pandemia o celular era proibido, depois da pandemia agora o celular é obrigatório, e fica confuso. Então é uma criança que não aceita perder a conexão com a realidade dela. A realidade dela é a realidade da conexão. Trazer ela para uma escola onde tem um escaninho e ela coloca o celular ali é um jeito de enfrentar o celular dentro da sala de aula completamente sem efetividade, porque você está tirando a pessoa, você está exilando a pessoa do mundo dela, ao invés de se juntar e fazer uso dessa tecnologia em sala de aula, fazer uso dessas possibilidades dentro de sala de aula. Então a gente tem essa geração, e aí a gente chega num outro modelo de educação, diferente da ensinagem. A gente chega no que está sendo chamado de aprendizagem. Aprendizagem é o modelo em que o aluno ele é o centro real do que está acontecendo. Ele é o ator principal, ele é ativo no processo, ele participa do processo educacional, ele não fica só recebendo conteúdo, ele ajuda na produção do conteúdo. Então a gente tem duas figuras que mudaram aí. O professor, de um tutor para um indutor, ele passa a induzir o aluno a construir esse conhecimento. Antigamente ele era um tutor que oferecia conteúdo para o aluno, agora ele passa a ser um indutor que induz a produção desse conhecimento,
e o aluno, que era um receptor de conteúdos, que agora passa também a produzir o conhecimento, passa a produzir seus conteúdos juntamente, sob a orientação do professor. A figura importante do professor, algumas vezes quando a gente fala em tecnologia em sala de aula, a gente fala em aprendizagem, fica um medo. Nossa, mas aí o professor não vai ter mais a importância que tem. Mais do que nunca. Vocês vão ver quando eu chegar nas metodologias ativas, eu vou chegar daqui a pouco, que a necessidade do professor estar à frente, ela aumentou. Inteligência artificial não tem sentimento. Metodologias ativas trabalham habilidades socioemocionais e habilidades espirituais. Inteligência artificial não tem sentimento, ela pode transmitir conteúdos cognitivos, mas ela não tem a capacidade de decidir como oferecer conteúdos que vão trabalhar sentimentos, porque ela não tem. Ela é, como diz a própria palavra, artificial. Então a gente chega aí à aprendizagem, onde os nossos alunos tendem a ser ativos no processo. Eles querem participar, não existe outra forma. A gente vê hoje vários considerados gênios abandonaram a educação formal já nos anos 90. A gente tem o primeiro exemplo nos anos 70. Bill Gates e Steve Jobs abandonaram a educação formal e fundaram as duas maiores corporações da virada do século XX para o século XXI. Simplesmente dois caras sem diploma universitário que acharam que a educação deles não estava ali. Eles queriam pôr a mão na massa, eles queriam ser ativos no processo. E a gente vê o surgimento de startup, cada vez mais a gente vê meninos e meninas na adolescência criando startups, criando novas empresas que depois, obviamente, são compradas pelas grandes corporações, mas a gente vê esses meninos aí com 14, 15 anos vendendo a sua startup por 8 milhões de dólares. A gente teve um caso aqui no Brasil, nos anos 90, tinha um site chamado Aonde, um precursor do Google, e um menino que com 14, 15 anos tinha construído aquele site e o pai vendeu por 8 milhões de dólares naquela época. Então a gente vê cada vez mais os nossos alunos querendo isso que é parte deles, querendo atividade, querendo ser ativo. Não querem mais ser simples receptores de conteúdo. Não querem mais ficar olhando para uma lousa, não querem mais ficar olhando para a nuca dos colegas. Aí a gente entra nas metodologias ativas e a importância das metodologias ativas para a educação dessas crianças. A geração anterior cumpriu-se o papel. A ensinagem, a aprendizagem expositiva, a educação expositiva cumpriu o seu papel, educou essas crianças que se tornaram homens que foram para o mercado de trabalho. Mas pense numa realidade de hoje. O mercado de trabalho tirou a linha de montagem das pessoas que tinham somente habilidades cognitivas. Chegaram as inteligências artificiais que estão cuidando de processos e estão tirando os postos de trabalho das pessoas que até na década de 60 começaram a trabalhar as habilidades socioemocionais. O mercado de trabalho daqui 10 anos vai ser completamente diferente. O que a gente tem hoje é uma quantidade enorme de diplomas que estão sendo pendurados nas paredes, enquanto que seus donos tornam-se motoristas de aplicativo, entregadores de aplicativos, porque o mercado de trabalho já não é o mesmo. Daqui a 10 anos, então, e nós estamos educando crianças hoje do mesmo jeito que a gente educava há 10 anos. Se a gente educava para o mercado de trabalho, o mercado de trabalho já não é o mesmo e a gente continua educando elas, a gente educa elas para terem um diploma para fazer o quê? E daqui a um tempo a gente não precisará mais de motorista de aplicativo, porque a gente já tem os carros aí autodirigíveis, dirigidos por inteligências artificiais, a gente já tem drone fazendo entrega. Então o que vai ser da humanidade? A humanidade tem que dar um passo atrás e pensar o que ela quer para ela. E a educação tem que refletir isso. Então aí a aprendizagem chega para transformar isso aí, para criar um ser humano forte, um ser humano que tenha as habilidades socioemocionais, que seja capaz de se enxergar numa situação e mudar a sua vida completamente de acordo com a necessidade. Continuar o que nos fez
nos fez a raça que domina esse planeta. Continuar a nossa evolução, continuar inovando e dominando o planeta. Não matando e massacrando o planeta como a gente tem feito. Então, essas crianças, a gente está num ponto em que já passou-se muito do tempo de começar a educá-las usando aprendizagem, deixando que elas participem do processo educativo. Aí as metodologias ativas que existem, eu vou falar de algumas aqui, existem desde que o mundo é mundo, começaram a ser embasadas para a educação na década de 60, e alguns países usam muito as metodologias ativas, a Finlândia já há algum tempo, mas em países subdesenvolvidos igual o nosso, a gente começou a falar de metodologias ativas nos últimos 10 anos, para ser generoso. Para ser generoso nos últimos 10 anos. E ainda existe um foco de resistência. Eu vou falar de algumas metodologias ativas. Existem algumas que os professores não querem, existem algumas que os pais não querem, existem algumas que a sociedade não quer. Existe muito fogo em cima das metodologias ativas, enquanto que a educação vai continuando. E pelo que está sendo feito na pandemia, as estatísticas já indicam, já tem livro e estatística indicando que o buraco é de 12 anos. Então pense, se você tem um filho que está que está na escola neste momento, que está fazendo até o ensino médio nesse momento, seu filho vai cair num buraco de 12 anos. Ele vai ter que assumir por conta própria a educação dele quando ele sair do ensino médio. Porque o governo não está oferecendo uma educação de acordo com o que essa geração precisa. Bom, as metodologias ativas, como eu falei, a maioria delas já existem há séculos, há muito tempo. É óbvio que elas são adequadas de acordo com o tempo em que elas vão sendo usadas. Mas não tem nada de novo. Na década de 60, quando precisou-se das habilidades socioemocionais no mercado de trabalho, educadores começaram a falar sobre metodologias ativas, começaram a desenvolver, começaram a contextualizar ela na era moderna. E aí surgiram algumas, começou-se a falar de algumas. Aí a gente tem o ensino personalizado, a aprendizagem cooperativa, o ensino invertido, que isso aí já vem desde a década de 60. Então, a gente tem aí exemplos históricos de uso de metodologias ativas. A gente tem, por exemplo, Sócrates, que na Grécia Antiga usava muito da aprendizagem cooperativa com seus discípulos. Então, aquele jeito de Sócrates de resolver as coisas através do diálogo, isso é aprendizagem cooperativa. Então, o Sócrates não ficava só na aula expositiva, ele falava, mas ele provocava seus alunos para que existisse um diálogo, para que existisse a contrapartida, e isso é aprendizagem cooperativa. Esse exemplo de Sócrates foi usado pelos irmãos Johnson quando formataram a aprendizagem cooperativa que começa a ser usada na escola nos dias de hoje. A gente tem aí Jesus, o nosso mestre da nossa religião cristã, que educava através de fenômenos. A Dinamarca hoje em dia, a Finlândia, ela mudou a educação por fenômenos. Jesus educava quando ele contextualizava uma história através de uma parábola. Isso é educação por fenômeno. Então já era um modelo de aprendizagem que não é aquele modelo, olha, eu estou aqui passando a fórmula de Bhaskara, acredita em mim, você vai usar. Não, era um modelo, olha, eu estou te contando um fenômeno aqui, pense, e aí seja ativo nesse teu pensar, interprete o que eu estou te colocando. E o outro exemplo, o Siddhartha Gautama. Para quem conhece um pouco da história do Siddhartha Gautama, nós não estamos entrando no contexto de religião aqui, que fique bem claro, nós estamos falando de educação. Ele usava do aprender fazendo com seus discípulos. Quantas vezes ele não dava missões a seu discípulo, vai lá e faz tal coisa. Quando o discípulo voltava, o que você aprendeu com isso? Aí o discípulo, Ananda era um dos que mais Siddhartha Gautama usou,
do aprender fazendo. Vai lá e observa um fenômeno da natureza e depois volta aqui. Vai lá e contextualiza certa história e depois volta aqui para me explicar o que aconteceu. E com isso ele fazia o seu discípulo crescer, e Ananda é um exemplo disso aí. Então, de novo, não estamos falando de religião aqui, mas os grandes mestres da filosofia e da religião já usavam já usavam de metodologias ativas. Um exemplo aí que é histórico, é lendário, é o de Krishna, que educava na frente de batalha, que educava o seu discípulo Arjuna na frente de batalha. Então ali, exercitando de frente com o inimigo, ele ensinava Arjuna como se portar perante a vida, não só perante aquela batalha que ia acontecer ali em alguns minutos. Krishna era o motorista da carruagem que levava Arjuna, que era o rei. Então a gente tem as metodologias ativas aí desde que o mundo é mundo. Obviamente que elas estão hoje em dia contextualizadas para a nossa era. Educadores, pensadores se debruçaram sobre essas metodologias e adequaram elas aos nossos dias. Eu vou falar da aprendizagem cooperativa, que é um dos que eu mais gosto. E a gente vai ver como a genialidade dos educadores pode trazer uma coisa efetiva para os nossos alunos de hoje. Bom, vamos falar um pouco do ensino personalizado. É uma das metodologias ativas também que eu mais gosto. E a educação que a gente tinha antes da Idade Média era uma educação em que, antes da saída da Idade Média, era uma educação em que o pai, que tinha dinheiro, bancava a educação de seu filho. Então, ele contratava um mestre para educar seu filho. Então, ali a educação era personalizada, de acordo com as necessidades daquele aluno. A nossa escola de hoje, ela transformou todo mundo igual. A educação é igual. Ela é igual para todo mundo. Então, ela fechou todo mundo na média. Ela excluiu quem está acima da média, excluiu quem está abaixo da média. Então, se você se adequar a isso, beleza, você sai na média. A gente tem grandes gênios da humanidade que tiveram problemas com essa educação. Albert Einstein não conseguia se adequar à educação que é fornecida pela nossa educação atual. Era um dos grandes questionadores da educação atual. Ele não se deu bem com essa educação. Isaac Newton também não se dava bem com esse modelo de educação. Então, quando a gente fala em personalizar a educação, a gente fala justamente em enxergar as individualidades, em enxergar as pessoas. Óbvio que a gente, com uma sala de 40 alunos, a gente não vai conseguir personalizar o ensino para cada um desses alunos. Mas a aula toda não precisa ser personalizada. O que o mestre precisa entender é as necessidades do aluno. A tecnologia pode ajudar? Pode. Existem plataformas fantásticas de ensino personalizado. São maravilhosas. Há uns 3 anos atrás, eu com a equipe, a Marília, que está aqui na nossa live, não vai me deixar mentir. Se eu mentir, pode puxar minha orelha. Nós fizemos um estudo em cima de 20 plataformas de ensino personalizado. Tem plataformas bacanas que identificam os problemas do aluno e oferecem exercícios e oferecem práticas que podem resolver os problemas do aluno, mas problemas cognitivos. A gente tem um aluno, por exemplo, que tira uma nota baixa numa prova de matemática. O professor olha aquilo lá, errou aqui 4 exercícios, vou mandar ele para o reforço de matemática. A plataforma consegue identificar que aquela criança, os exercícios que a criança errou foram equações, expressões, e a plataforma consegue identificar que 2 dos 4 exercícios que ela errou foram regra de 3. Não foi a equação que a criança errou, foi a regra de 3. E o professor do reforço vai focar na equação. Ele ele vai demorar para perceber que o aluno tinha problema de regra de 3. Até ele perceber, o aluno já se desinteressou, o professor já se desinteressou, a matéria já andou e cada um por si. Outro problema que a plataforma descobre, o aluno precisava interpretar, errou 2 problemas, ele não sabe interpretação de texto. Então esse aluno não tem que ir para o reforço de matemática, ele tem que ir para o reforço de língua portuguesa, ele tem que ir para o reforço onde seja ensinado para ele interpretação de texto. A plataforma pode resolver isso daí. Nós temos plataformas bacanas, boas, caras e baratas. Tem plataformas gratuitas.
O Moodle, por exemplo, é gratuito e ele já contempla drives de educação personalizada já há bastante tempo. A comunidade de programadores desenvolve e trabalha questão de montar ele no ambiente escolar. Aí a gente fala, poxa, mas a internet da escola é ruim. A internet da escola é ruim, mas então monta-se um servidor. Hoje custa muito barato comprar um servidor montado e colocar ele embaixo da mesa da diretora, se for o caso, e jogar um Wi-Fi para todo mundo com aquela plataforma de ensino personalizado funcionando ali. Existe isso. Mas o ensino personalizado é muito mais do que isso. É muito mais que isso. Se fosse só isso, a inteligência artificial dava conta do recado. Mas veja bem, quem assistiu o filme Sociedade dos Poetas Mortos sabe o que é um professor usar o ensino personalizado. O professor John Keating, o personagem do Robin Williams, saudoso Robin Williams, fantástico ator, ele usa o ensino personalizado quase o tempo todo naquele filme. Tem um momento no filme em que o aluno não faz o dever de casa, que é construir uma poesia. O aluno não faz o dever de casa e ele não aceita que o aluno não faz, que o aluno diz que não sabe poesia, não sabe, não quer fazer, até é tímido, não quer falar, ele não aceita. Ele põe o aluno no centro da sala de aula e vai provocando, e vai provocando, e vai provocando, e vai perguntando, e faz pergunta, o que você está vendo, como é você vê, o que você está vendo agora? O aluno vai falando, vai falando, vai falando, vai falando, ele para, o aluno continua falando, 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 falando. Quando você vê, o aluno fez uma poesia de cair o queixo. Tá todo mundo quieto, de boca aberta. Então, ou seja, é isso que é o professor. Essa é a diferença. A inteligência artificial não tem isso. O professor tem esse sentimento, o professor tem esse feeling. Neste momento, eu preciso ajudar este aluno personalizando alguma coisa para ele. Não significa que eu vou dar educação personalizada para os meus 40 alunos, mas nesse momento, esse aluno precisa da minha ajuda como professor. Então, eu vou induzir. Esse é o papel de professor indutor. Aí você tem o ensino personalizado. E a gente vê o quanto a gente já teve mestres muito bons que fizeram isso com a gente. Esse é o papel do professor mestre, o professor que percebe, que tem empatia e que consegue colocar em ação. A aula invertida. A aula invertida é um caso que está todo mundo falando que o que está sendo feito na pandemia é a aula invertida ou ensino invertido. Que agora o aluno fica em casa e ele tem a aula invertida. Essa é a nova educação. Não, para. Não é nada disso. A aula invertida é o seguinte. O aluno primeiro estuda. Depois ele vai para a escola tirar dúvidas e sedimentar o seu estudo junto com professores e colegas. Então, primeiro ele estuda, o contrário do que é o modelo da ensinagem. No modelo da ensinagem, o professor dá uma aula e usa um dever de casa para os alunos, depois eles vão fazer uma prova. Na aula invertida, no ensino invertido, primeiro o aluno, nós vamos falar sobre descobrimento do Brasil na aula de terça-feira que vem. O aluno tem que trazer de casa, tem que vir para um debate onde ele vai falar sobre o descobrimento do Brasil. A gente sabe que se aprende muito mais fazendo do que ouvindo. Então, este aluno vai buscar esse conhecimento e depois vai vir questionar, tirar as dúvidas. Esse aluno, ele vai pensar, ele não vai decorar. Ele vai tentar entender, ele vai tentar buscar as impressões dele sobre o fato que vai ser ensinado na próxima aula. Então, esse é o ensino invertido. É uma boa metodologia que podia ser usada agora na pandemia. A gente tem um aluno entediado em casa, o professor podia fazer o ensino invertido. Começar a conversar com seus alunos e propor um ensino invertido. Olha, o assunto da semana que vem vai ser esse. Venham e a gente vai debater, nesse momento que a gente está junto online, a gente vai debater e formar esse conhecimento juntos. Então, é uma metodologia totalmente adequada a esse momento de pandemia. Eu fico tenso, porque eu queria gritar para todo mundo, olha, usa ensino invertido, você está sofrendo aí na pandemia com seus alunos, usa ensino invertido que isso vai dar certo. Então, essa é uma das metodologias mais adequadas ao que está acontecendo agora na pandemia. Aprendizagem cooperativa. Este é um modelo onde o conhecimento ele é construído junto. Então, a gente não é simplesmente aquela formação de grupinhos na escola.
é a construção do conhecimento em grupo, mas um grupo heterogêneo. Nós vamos juntar pessoas diferentes num grupo. Por que que hoje a gente tem bullying? Às vezes a gente nem sabe porque um aluno faz bullying com o outro aluno. Simplesmente se dividem em grupos por afinidades e passam a não se tolerarem. E isso vai se perpetuando dentro da escola, depois nos ambientes de trabalho, na vida. Enquanto que a aprendizagem cooperativa ela traz uma proposta. Vamos juntar essas pessoas? Quando você junta essas pessoas e elas passam a fazer parte do mesmo grupo, elas passam a se entender, elas passam a se olhar, elas passam a sentir um ao outro. Então a aprendizagem cooperativa, conforme os irmãos Johnsons trabalharam na década de 60, ela prevê que a gente junte, por exemplo, em grupos, e existe meios de fazer isso, que não seja o professor escolhendo, junte nos grupos um aluno com nota alta e um aluno com nota baixa, um aluno de alto rendimento e um aluno de baixo rendimento, um aluno com problemas disciplinares e um aluno sem problemas disciplinares. Junte essas pessoas no mesmo grupo e a gente vai dar créditos para o grupo. Então o aluno de alto rendimento ele se vê obrigado a ajudar o aluno de baixo rendimento a chegar no mesmo nível que ele, para que o grupo não seja prejudicado. Os alunos começam a se entender um com o outro e ajudar um ao outro para que o grupo não seja prejudicado. Hoje, se a gente dividir em grupo, fala, pessoal, vamos dividir em grupo aí forma o grupo dos nerds, o grupo dos engraçadinhos, o grupo dos famosinhos da escola e o pessoal que sobra, né? Tem o pessoal que sobra. Então, se a gente usar a aprendizagem cooperativa, a gente vai poder trabalhar tudo isso junto. A gente não vai simplesmente deixar que eles se escolham. A gente vai colocar a gente junto. E a gente tem aí uma coisa muito importante, continuando a aprendizagem cooperativa, mas falando de gamificação, também no filme Escritores da Liberdade, a professora Erin Gruel usa um exemplo tanto de gamificação como de aprendizagem cooperativa na sua sala de aula. Ela não consegue controlar aquela sala, são problemas disciplinares graves, a escola é nos guetos, a gente tem gueto de latinos, gueto de negros, gueto de brancos excluídos, guetos de cambojanos que se encontram naquela escola e se formam gangues. Então é um barril de pólvora aquela escola. Quem assistiu Os Escritores da Liberdade sabe como é bonita aquela história. E ela não ganha os alunos, ela tenta de tudo. E o aluno fala para ela, branca, você não sabe de nada, você não sente a minha dor, você não sabe o que eu sinto, você é branca, você sai daqui a hora que você quiser, eu sou obrigada a estar aqui. Então, ela só resolve o problema quando ela propõe um jogo, um game, na sala de aula, onde ela usa a aprendizagem cooperativa gamificada. Ela risca uma linha no meio da sala e fala, eu vou fazer algumas perguntas para vocês, e conforme as respostas, quem for respondendo, se a resposta for sim, chega perto da linha. Quantos de vocês têm o CD do Snoop Dogg? A galera toda vai para perto da linha. Eles se olham, todo mundo. Os negros têm Snoop Dogg, os cambojanos, os brancos, os latinos, todo mundo curte Snoop Dogg. Aí afasta. Quantos de vocês? E vai indo. Aí ela entra em perguntas mais específicas. Quantos de vocês já cumpriu pena em reformatório por ter feito alguma coisa errada? Aí vai uma galerinha e olha, poxa, ele também foi. Quantos de vocês perdeu um amigo na briga de gangue? E o clima vai ficando tenso. Quantos de vocês perdeu 2 amigos? Quanto perdeu 3 amigos? Quantos perderam 4? E quando vê, tá todo mundo se olhando e vendo assim, nós somos iguais, nós temos os mesmos problemas, nós temos as mesmas dores. E aí ela consegue chegar na sala de aula. Aí ela consegue ganhar todo mundo. Aí ela consegue fazer com que os cambojanos conversem com os latinos, que os latinos conversem com os negros e que eles se tornem uma sala só. É um exemplo do uso da aprendizagem cooperativa e da gamificação. Aí eu entro na gamificação. A gamificação é uma que taca pedra. É uma metodologia ativa que taca pedra. Gamificação, minha gente, não é pegar um videogame, um Kinect e levar para dentro da sala de aula. Isso também é. Existem jogos legais que dá para a gente fazer matemática, física, usando um Kinect, usando um videogame. Dá para usar RPG.
mas a gamificação é usar os conceitos da construção de game para conseguir a adesão dos alunos. Isso é usado em filmes. Os conceitos dos games, eu não vou entrar aqui detalhadamente neles, porque eu vou fazer outra live para falar só de gamificação. Porque é uma metodologia muito boa para se usar em sala de aula. Só que você tem que usar os conceitos da gamificação para criar o ambiente dentro da sua sala de aula. Não é transformar a sala de aula num cassino, como pensam as pessoas. Eles vão colocar videogame na escola. Não. Vão criar ambientes onde a gente tem um sentido épico, onde a gente tenha desenvolvimento e conquista, empoderamento, criatividade, feedback, dor de dono, influência social. A gente vai trabalhar com a escassez e impaciência, a imprevisibilidade e a curiosidade e a aversão à perda. Usar isso em sala de aula, como a professora Gruel usou lá em Escritores da Liberdade, é tornar a aula dinâmica, é tornar a aula apaixonante. Que aluno não vai querer receber, ao invés de fazer uma prova, receber uma missão onde ele possa... uma missão que tenha um sentido épico para ele, e que traga para ele desenvolvimento e conquista, e que ele tenha a dor de dono daquilo lá. Que aluno que não vai querer? Que aula mais interessante não é essa do que aquela que a gente vai ficar de frente com a lousa 3 vezes 2, 6, 3 vezes 4, 8. Então a gente tem aí muitas possibilidades com a gamificação. E eu vou fazer uma live especial para falar de gamificação. No livro eu falo bastante sobre Octalis, que é um framework de gamificação que é usado para construir games. Mas se a gente olhar ali, dá para olhar para aquele framework e falar assim, nossa, dá para construir muita coisa dentro da aula. Então a gente tem aí, dentro dos modelos de aprendizagem, algumas metodologias ativas. Eu citei algumas, tem várias, tem Edu Scrum, tem o próprio ensino híbrido, que está sendo muito confundido hoje em dia. Basta ter um computador que é ensino híbrido. Não é isso. A metodologia ativa é onde o aluno é ativo. Então a gente precisa lembrar que esse aluno que a gente tem hoje, nesse século XX, ele tem ansiedade por ser um aluno ativo. Rapidamente, para encerrar, vamos falar de exemplos. Eu tenho 5 minutos aqui para encerrar, vamos falar de exemplos que a gente tem. Pelo mundo, a gente tem aí o famoso exemplo de Singapura, que já foi, a gente teve aqui no Brasil a presença do professor Lee, que é um dos mentores de Singapura 3 vezes, fantástico o que ele trouxe para nós de conhecimento. Uma pena que as apresentações do professor Lee eram eventos sociais, pouca gente absorveu o que aquele homem falou. Então eu tive a honra de palestrar junto com ele em um evento de seminário internacional e fica uma lembrança muito boa. O exemplo que eu trago hoje é a Finlândia. Na Finlândia, a educação é um negócio diferente de qualquer contexto. A educação dos finlandeses é para a felicidade. O finlandês ele não se educa para se tornar um engenheiro, um padre, um policial, para comprar o nosso belo quadro social. Ele se educa para ser feliz. Então lá ele é incentivado a ser feliz. Se ele quer ser sapateiro, ele é incentivado a ser sapateiro. Vá fazer sapatos. As pessoas estão pagando uma nota para os sapatos. Existe um sapateiro aqui no sul de Minas ganhando uma fortuna fazendo sapato para cantor sertanejo, para fazendeiros. Comprar um par de sapato é uma fortuna. Eu tenho um amigo que faz facas. Uma faca dele custa R$2.500. Ele me deu uma faca, a última visita que eu fiz para ele, e ficou todo mundo olhando assim, nossa, mas vai dar mesmo uma faca de R$2.500, que custa R$2.500? Eu fiquei até com o coração acelerado pela amizade, né? Então a Finlândia se educa para isso. A gente tem um país inteiro onde a educação não é um negócio. Segundo a ministra da Finlândia, ministra da Educação, a educação não é um negócio. A educação, ela é política social. Aqui no Brasil, arrepia todo mundo quando fala política social. Política social é política social, não é prática de esquerda, comunista, socialista. É política social e é preciso, necessário para o crescimento do país. A educação é política social. Está nas metas do século XXI da ONU. Então, a Finlândia está no caminho. Quando você trata a educação como um negócio, você privilegia parte da população que tem dinheiro para
para poder comprar aquele modelo. A Finlândia, ela não ensina mais por matérias, foi extinto. A partir desse ano a Finlândia ensina por fenômenos. Você não tem mais aula de matemática, você tem uma aula sobre algum assunto em que a matemática entra, em que a física entra, e foi o primeiro país no mundo a abolir as matérias. É o primeiro país no mundo a ser 100% movido pelo modelo de aprendizagem. A ensinagem é coisa do passado. E um exemplo, exemplos nacionais, que também no Brasil gera polêmica quando a gente fala dos exemplos nacionais. É inegável que Sobral é um exemplo. Sobral se pactuou na década de 90 para chegar em primeiro lugar na educação 20 anos depois. E 20 anos depois, foi em 94, em 2014, Sobral atingiu a primeira colocação. Atingiu a primeira colocação e permaneceu nela por dois exames. Agora Sobral caiu para sétimo, mas ainda é a sétima num país que tem quase 5 mil municípios. Então, alguma coisa está acontecendo lá. Tanto está acontecendo que o que foi feito em Sobral foi replicado para cidades cearenses e algumas cidades de Alagoas. E o que a gente tem no topo do IDEB? A gente tem 8 cidades cearenses e 2 alagoanas. Então fica aí a pergunta. Não será que a gente não deve ver o que está acontecendo lá nesses municípios? Ou será que, porque é o político tal que é o que é de Sobral, eu não vou ver? Esse é o grande problema da educação brasileira. Eu participei nos últimos 10 anos de vários projetos lindos que quando o prefeito saiu, acabaram. Então, tem que dar um basta nisso. Um prefeito chega, eu vou inovar na educação com lousas digitais. O outro chega, eu vou trazer tablet. Calma. Vamos fazer um projeto para a educação do nosso município e fazer esse projeto duradouro. Impossibilitar que as pessoas mexam nesse projeto para o mal. Quer implementar coisas? Legal. Quer trazer novidades? Legal. Mas mexer para o mal, não interromper um projeto, não. Não se interrompe. Então, aí a gente tem a continuidade de Sobral e as 10 cidades nordestinas provando que lá tem alguma coisa. Vamos olhar? Vamos esquecer que é o político tal, que é o prefeito de Sobral, ou que é o irmão do prefeito, que é o governador, que é o X. Vamos esquecer, vamos pensar nas crianças, vamos pensar na educação. Essa é a grande questão. Então, a gente tem aí exemplos brasileiros. São 10 cidades nordestinas. Não tem cidade do estado de São Paulo entre as 10. Não tem cidade dos estados do Sul entre as 10. Não tem ninguém do Sudeste entre as 10. São 10 cidades nordestinas. 8 cearenses e 2 alagoanas. Tá na hora da gente parar com as pirraças e olhar o que está dando certo. Para poder replicar. Se a gente fala que Singapura não serve para o Brasil porque é um país pequeno, lá do outro lado do mundo, outra cultura. A Finlândia não serve porque é um país desenvolvido, são nórdicos, têm outra cabeça, são europeus. Então, tá bom. Vamos tentar pegar o que tem de bom lá nesses lugares e vamos ver também o que tem de bom aqui nos nossos irmãos nordestinos? Então é isso. A conclusão que eu queria trazer para vocês agora é que, primeiro, que chegou no ponto em que a gente tem que fazer uma virada de página e acabar com a ensinagem, com a aula expositiva. Os nossos alunos, os alunos do século XXI, eles não aderem à aula expositiva. Já existe um buraco de 12 anos na educação e esse buraco vai aumentar se a gente não mudar isso. E trazer a aprendizagem para a sala de aula. Já estão aí, as metodologias ativas são um bom caminho para a gente trazer para a sala de aula e colocar esse novo modelo de ensino. A Finlândia prova. A Finlândia, até os anos 70, não tinha escola, hein? Até os anos 70. A primeira escola foi construída em 1970. Então não é desculpa para nós ficarmos quietos. E quanto mais ficarmos quietos, a educação vai indo. A educação vai indo e são nossos filhos, daqui a pouco nossos netos, que vão passar por essa máquina chamada educação. E o que vai sair lá na frente? Os diplomas de engenheiro, doutor, padre, policial já não estão ajudando muito. A gente precisa de um outro modelo de educação. A gente precisa educar as pessoas para serem seres humanos plenos, que façam o que quiserem, que sejam doutor, policial, médico, padre, mas que sejam aquilo que o coração manda, que assumam suas vocações para serem felizes. Chega de chegar aos 40 anos e partir para os escritórios aí, para os consultórios dos psicólogos e dos psiquiatras para tomar tarja preta. Pessoal,
Deu 8 horas, eu tinha 1 hora para falar com vocês. Espero ter contribuído e espero continuar contribuindo, espero a gente conversando mais aí nas redes sociais, no nosso canal no YouTube. A gente tem vídeo toda semana falando sobre esse assunto bonito que é a educação, querendo discutir, querendo colaborar. A minha ansiedade é por colaborar. O nosso livro, como eu falei aí, felizmente chegou aí na lista dos mais vendidos aí nessas últimas 2 semanas. E ser o mais vendido não é nada, não é nem isto que a gente almeja. O que a gente almeja é que as pessoas leiam e falem: pô, Marcelo, eu quero falar sobre isso, vamos conversar, essa ideia é sua, vamos debater. Eu não acho que seja assim, eu acho que seja assado, eu acho que a gente pode melhorar aqui, pode melhorar lá. É só um ponto de discussão. E eu conto com vocês. Coração, meu boa noite para vocês, meu muito obrigado, e foi muito bom poder falar com vocês sobre educação. E a gente continua a nossa batalha. Até mais, pessoal. Sai, tchau.